Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo aqui as dicas para a rodada 16 do Brasileirão 2025. E eu sei que você quer me imitar nessa rodada, não é? Então assista esse vídeo por completo e com as dicas e obviamente trazendo análise e informações da rodada, eu posso te ajudar a imitar. Já chega deixando like para me ajudar, se inscrevendo também no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e amigas para vocês fazerem isso, é de graça e pode ter certeza que me ajuda demais e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Sem mais enrolações, bora começar as dicas. E vamos começar falando sobre os melhores goleiros para essa rodada 16. E é bom lembrar vocês também que não teremos 3 jogos nessa rodada, pois os times que estão nos playoffs da Sul-Americana não jogarão nessa rodada 16. E a primeira opção para o gol é Rossi do Flamengo, vem no ano muito iluminado, fazendo várias defesas, é um goleiro muito catador de pênaltis também, vai ter um jogo complicadíssimo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, o Bragantino jogando dentro de casa é um time muito sólido, é um time que ataca bem, então o Rossi pode fazer várias defesas nesse jogo, e talvez até garantir um SG, pois o Flamengo tem uma defesa muito sólida. Rafael do São Paulo também é uma ótima para essa rodada, tendo jogo fora de casa contra o Juventude. Mesmo sendo fora de casa, acredito que o São Paulo tem grande possibilidade de garantir o SG. São Paulo que fez um jogaço contra o Corinthians, realmente jogou muito bem, foi muito consistente, sólido. E contra o Juventude, acredito que pode garantir o SG. E também, por que não, Rafael fazer algumas defesas. Lucas Arcanjo do Vitória vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro e acredito que é uma ótima opção para essa rodada. Vitória que vai jogar dentro de casa contra o Sport, para mim é favorito a vencer, Vitória joga o melhor futebol, Sport realmente vem muito mal, né? E o Lucas Arcanjo vem sendo um dos pilares dessa defesa, fazendo várias defesas, é um goleiro muito bom, muito seguro, pode ser uma ótima alternativa para essa rodada. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para essa rodada. Arboleda do São Paulo é uma ótima, ele que é um cara muito bom na bola aérea, realmente a gente conhece bastante ele por esse quesito, é um cara que faz muitos gols e é um cara que também vem desarmando bem nos últimos jogos. Como já falei, acredito que tem grandes possibilidades de garantir o SG contra o Juventude. Léo Ortiz do Flamengo é um zagueiro que está bem baratinho e é muito interessante para essa rodada. Tem possibilidade de fazer sua lei do ex, né? É um cara que também é bom na bola aérea, já tem finalizações na traves do campeonato, até agora não fez seu gol, mas pode fazer nesse jogo. É um cara que também desarma razoavelmente bem, então é interessante contra o Bragantino. Lucas Halter do Vitória pelo possível SG é interessante, é outro cara que está bem barato, então pode ajudar a gente a escalar meias e atacantes melhores para quem não tem muitas cartoletas, e o Lucas Halter é um cara bom na bola aérea, já tem gol no campeonato, faz alguns desarmes, pode ser interessante. Um zagueiro que vem desarmando muito bem no campeonato é Villalba do Cruzeiro, realmente vem tendo muito destaque pelos desarmes, é um cara que também é ótimo na bola aérea, já tem gol e acredito que 3 finalizações na trave, mesmo sendo fora de casa contra o Corinthians, acredito que é uma ótima alternativa, o Cruzeiro vem muito bem, vem um time muito ajeitado, mesmo sendo fora de casa, na Neoquímica Arena, tem chance de garantir o SG. Vitor Gabriel do Internacional pelos desarmes que também tem tido muito destaque nesse campeonato, é interessante contra o Santos mesmo sendo fora de casa. Santos que está muito inconstante nesse campeonato, ali venceu o Flamengo dentro de casa, mas daí fora de casa não desmerecendo o Mirassol, mas vai e perde de 3-0, então realmente o Santos está muito inconstante, Internacional que vem bem, vem de 2 vitórias, então Vitor Gabriel pelos desarmes e pela jogada aérea também, que é bom, é interessante. E agora vamos falar sobre os melhores laterais para essa rodada 16. E se você chegou até aqui e não deixou seu like, tá esperando o quê, parceiro? Deixa o like aí embaixo para me ajudar, para me fortalecer nos vídeos, para vocês não custa nada. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e acompanhar as melhores dicas e informações do Cartola. Dito isso, o Bernabei do Internacional é muito interessante, é um cara que vem tendo muito destaque pelos desarmes, agora recuperado da lesão 100%, contra esse Santos, mesmo sendo fora de casa, acredito que é uma boa opção, é um cara que é muito ofensivo também, dá assistências, pisa na área para fazer gol, é interessante o Bernabei. E sendo alternativa a ele, seu companheiro de time Aguirre também é muito interessante, é um cara que está muito mais barato que o Bernabei e também desarma bem e é outro cara ofensivo. Se a gente fala de desarmes, temos que falar de Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. O cara vem muito bem, tem uma regularidade absurda, é outro cara muito ofensivo que pisa na área para fazer gols e dar assistências. É muito interessante contra esse Flamengo. Acho difícil o Flamengo não fazer gol no Bragantino, pois tem um ataque muito poderoso, muito ofensivo realmente, mas pelos desarmes e por ser um cara ofensivo, pode ser bem interessante na rodada. Kaique Bruno do Cruzeiro também é uma boa para rodada, rapaziada. Por mais que seja fora de casa contra o Corinthians, a gente sabe que dentro de casa o Corinthians tem uma força maior, muito por conta da sua torcida, e fora de casa é irreconhecível, jogou muito mal contra o São Paulo, mas o Kaique Bruno é uma ótima para rodada. O Cruzeiro vem jogando muito melhor, tem um time muito mais organizado, e ele vem fazendo muitos desarmes e é um cara ofensivo também. Além de seu parceiro de equipe, o William, também é uma boa, mas está muito mais caro.
Matheus Bahia, do Ceará, jogando dentro de casa, realmente tem tido médias muito boas. É um cara que vem desarmando muito bem no campeonato, também é um cara ofensivo, já tem assistências no Brasileirão, mas vamos ficar atento, acho muito difícil o Ceará conseguir garantir o SG, pois o Mirassol só não fez gol em um jogo nesse Brasileirão, que foi contra o Red Bull, lá no comecinho do Brasileirão. Mas pelos desarmes, é bem interessante. Maicon do Vitória tem recebido oportunidades com o Fábio Carille, por mais que um pouco mais alternativo, acredito que é uma boa para rodada, muito pelo possível SG que tem contra o Sport que vem tendo muitas dificuldades de criação, não vem conseguindo concluir as jogadas em gol, então pelo SG e vem desarmando razoavelmente bem, é interessante nesse jogo. Piquerez do Palmeiras, mesmo fora de casa, é uma ótima para rodada. Fluminense que agora com a saída do seu principal jogador, John Ares, acredito que vai ter muitas dificuldades para achar uma forma de jogar sem o seu principal craque, né? Então o Piquerez, que é um cara que desarma muito bem e é um cara muito ofensivo também, é interessante para essa rodada. E se a gente fala de lateral que chega na área, temos que falar de King Naldo do Mirassol, né? Realmente o cara joga muito bem, chega muito à área no jogo contra o Santos, fez o seu gol de cabeça, tem o pênalti também, desarma razoavelmente bem, tem uma média de um desarme por jogo, mesmo sendo fora de casa contra o Ceará, é interessante para a rodada. E agora vamos falar sobre os melhores meias para essa rodada 16. Não tem como a gente não citar a Arrascaeta do Flamengo, né? Mesmo sendo um jogo complicado contra o Bragantino, o Flamengo é favorito e o Arrascaeta vem muito bem nesse ano, né? Aparecendo muito mais no ataque para fazer gols, e é um cara que continua dando muitas assistências, tem um pouco de média básica, é muito interessante contra o Bragantino. Matheus Pereira do Cruzeiro foi até poupado no jogo contra o Juventude para chegar 100% nesse jogo contra o Corinthians, então ele é uma ótima, é um cara que vem tendo muito destaque nesses últimos jogos, vem fazendo muito gols, dando assistência também, é um cara que tem muita média básica com desarmes, faltas sofridas, mesmo sendo fora de casa, é muito interessante. Mateuzinho do Vitória, pra mim, é unanimidade na rodada, rapaziada. É o principal jogador da equipe, na minha opinião. Ele é o cara que constrói as jogadas, dá muitas assistências, finaliza bem de fora da área. É um cara que tem um pouco de média básica, vai ter um jogo favorável contra o Sport, que tem uma defesa muito frágil, então vale muito a aposta nele. Rodrigo Garro do Corinthians, mesmo pegando o time sensação do momento Cruzeiro, é interessante, né? A gente sabe que o Garro é o principal meia dessa equipe, é um cara que articula jogadas ali, dá passe realmente de gênio, é um cara que dá muitas assistências, tem algumas bolas paradas, tem escanteios ali que o Memphis não cobra, então é interessante o Rodrigo Garro do Corinthians para essa rodada. Neymar dos Santos a gente tem que destacar, né, rapaziada? Decepcionou na última rodada contra o Mirassol, fez apenas 3 pontos, realmente todo mundo estava esperando um gol dele, mas foi um jogo que toda a equipe do Santos jogou mal, né? Mirassol realmente amassou ali o time da Vila, mas o Neymar nesse jogo contra o Internacional dentro da Vila Belmiro, onde ele se inspira demais, é bem interessante, a gente sabe que ele é o cara que tem todas as bolas paradas, é o dono do time, tem o pênalti, é muito bom pra rodada. Lucas Mugni do Ceará é um cara que não vai ser muito falado nessa rodada, sim, é um pouco mais alternativo, só que é muito interessante, né? Ele é que é o dono da criação do meio do Ceará, realmente é um cara que chega na área para fazer gols, dá assistências, tem um pouco de média básica, é interessante contra o Mirassol, que o seu forte não é a defesa. Alan Patrick do Internacional, se a gente fala de cara do time, temos que falar dele, né? Realmente ele é o dono do Inter, ele ali que cobra todas as bolas paradas, tem o pênalti também, tem impossível aí do ex contra o Santos, né? Então é muito interessante, a gente sabe que ele é um ótimo cara pra cartola e é uma ótima nesse jogo. Rafael Veiga aparentemente tem reencontrado seu bom futebol, vai jogar contra o Fluminense fora de casa, é interessante, né? O Veiga que tem o pênalti, é o cara cerebral do Palmeiras ali, dá muitas assistências, finaliza muito bem de fora da área, tem um pouco de média básica, pode ser interessante nessa rodada, vale a aposta. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essa rodada. Memphis Depay do Corinthians, a gente sabe que jogando dentro da Neoquímica Arena é outro jogador, né? Jogando fora de casa praticamente é irreconhecível, mas na Neoquímica Arena ele sempre joga muito bem, é um cara que tem o pênalti, tem todas as bolas paradas ali, é muito interessante contra o Cruzeiro. E ele precisa dar resposta, né? Vem jogando mal, jogou muito mal contra o São Paulo, saiu até no intervalo, nem voltou pro campo, mas contra esse Cruzeiro é uma boa. Renato Kaiser do Vitória tem sido o homem-gol do time, fez gol no triunfo contra o Bragantino e é muito interessante contra esse Sport que tem uma defesa muito frágil realmente, né? E o Vitória jogando dentro de casa é um time melhor, então o Renato Kaiser é uma ótima opção, serve até para ser capitão. Já deixa aí nos comentários quem você vai confiar para colocar de capitão nessa rodada. Luiz Araújo do Flamengo também é muito interessante contra o Bragantino, ele vem numa fase muito boa pós-Mundial de Clubes, né? No Mundial já jogou muito bem, é um cara que finaliza demais ali, tem muita média básica, é um cara que desarma bastante mesmo sendo atacante, sofre bastante faltas, vai ser um jogo complicadíssimo, como já falei, só que o Luiz Araújo tem bastante potencial.
E não tem como a gente não falar dele, né? Caio Jorge do Cruzeiro vem num momento espetacular. No último jogo contra o Juventude, deu 2 assistências, sofreu o pênalti ainda, mas deixou o Gabigol bater. E contra o Corinthians, mesmo sendo fora de casa, é interessantíssimo, né? Ele que tem muita média básica, desarma bastante, mesmo sendo atacante, e tem um possível pênalti também. Temos que ficar atento com esse cara. Luciano do São Paulo é uma ótima para essa rodada contra o Juventude. A gente sabe que o Juventude não é o mesmo mais, né, dos últimos campeonatos, que jogando dentro de casa jogava muito bem. Agora não é assim, né? A Juventude não vem conseguindo fazer boas atuações dentro do seu campo, e o Luciano nessa rodada é bem interessante. A gente sabe que ele tem um possível pênalti e é um cara que finaliza muito bem. Pedro Raul do Ceará é interessante para essa rodada, né? A gente sabe que o Mirassol é um time que castiga muito seus adversários, né? Fazendo gols, mas a defesa não é muito seu forte, né? O Pedro Raul é um cara bastante goleador, vem jogando bem no Ceará, é um cara muito bom de cabeça, pode ser uma alternativa boa nessa rodada. Guilherme dos Santos é muito interessante para essa rodada também. Se a gente fala de regularidade, a gente tem que falar dele. Ele é um cara muito bom para Cartola. A torcida do Santos não gosta muito dele, né? Segundo os santistas, não vem jogando tão bem, mas para Cartola é um jogador muito interessante que tem bastante média básica e tem feito gols e dado assistências nos últimos jogos. André Silva do São Paulo é muito interessante também, né? Ele é um cara que vem suprindo muito bem a ausência do Caleri, é um cara que vem fazendo muitos gols contra o Juventude, que tem uma defesa muito frágil, como já falei. No jogo contra o Corinthians deu até assistência, que não é muito a sua, mas é interessante também nesse jogo. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essa rodada 16. Hernan Crespo do São Paulo acredito que é uma das melhores opções, né? Jogando fora de casa contra o Juventude, tem possibilidade de garantir o SG e tem possibilidade de vencer, né? Contra o Corinthians jogou muito bem, então está motivado, pode fazer bastante scout. Fábio Carille do Vitória também é interessante, né? Recém-chegado no time, já vem conseguindo bons resultados. É um cara que é um pouquinho mais barato também, então para quem não tem muitas cartoletas, ajuda a escalar meias de atacantes melhores, tem possibilidade de garantir o SG e, na minha opinião, é favorito. E Felipe Luiz também é uma opção, né? É óbvio, é um confronto difícil, mas o Flamengo tem muito elenco, né? O Flamengo tem muitas peças de reposição, tem até possibilidade de garantir o SG, né? Realmente vem tendo uma defesa muito sólida, então o Felipe Luiz também é outra alternativa. E é isso, rapaziada. Gostaram das dicas? Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que você achou. Deixe o seu like para me ajudar, se inscreva também no canal e ative o sininho das notificações. Lembrando vocês que amanhã, assim que o mercado abrir, vou estar postando o vídeo da escalação. É isso, rapaziada. Tamo junto. Fui!